programa da tarde de hoje já está no ar e vamos te contar a história de uma ilha macabra no qual é composta por restos humanos. Que tal passar uns dias em uma ilha bem isolada, próxima da charmosa cidade de Veneza, na Itália? Talvez pareça um bom convite, mas certamente você vai mudar de ideia quando conhecer a história de Poveglia. Trata-se de uma ilha com quase 7 hectares de terra e que fica a apenas 3 quilômetros dos famosos canais de Veneza. No entanto, Poveglia está longe de ser uma atração turística popular devido à sua história macabra e sombria, utilizada para quarentenas durante a Idade Média. Conhecida por muitos europeus como a Ilha Fantasma ou a Ilha Maldita, o local servia inicialmente como uma espécie de forte defensivo para a cidade de Veneza, já que as tropas lá posicionadas podiam realizar ataques estratégicos a qualquer embarcação que se aproximasse da cidade, uma das mais ricas do seu tempo. Mas o tempo passou e a Europa medieval se viu assolada por uma das mais mortais doenças da história. Vindos da China em caravanas de comércio até o Mediterrâneo, muitos doentes aportavam nas principais cidades costeiras da época, como Gênova e Veneza. As péssimas condições de higiene da época contribuíram para que a pandemia se alastrasse. Inicialmente, a transmissão da peste bubônica, conhecida como peste negra, por conta do escurecimento das extremidades do corpo causado pela gangrena, se dava por meio de ratos e pulgas, mas em um estágio avançado se propagava também por vias aéreas através de gotículas, causada pela bactéria Yersinia pestis. Os sintomas da doença eram variados. Os linfonodos aumentavam, podendo atingir o tamanho de um ovo, além de febre alta, calafrios, dores de cabeças e musculares extremas e muito cansaço. Quando afetava os pulmões, a pessoa sentia dor no peito e falta de ar. E ao entrar na corrente sanguínea, as bactérias causavam septicemia, o que levava a danos nos tecidos, falência de órgãos e finalmente a morte. A doença, hoje facilmente tratável com antibióticos, ceifou a vida de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia. Na tentativa de controlar a pandemia, as autoridades criaram vários pontos de quarentena e um desses lugares foi a ilha de Poveglia. Com o objetivo de manter os doentes afastados dos grandes centros populacionais, as autoridades chegaram a mandar mais de 160 mil vítimas da praga para Poveglia, onde ficaram por pelo menos 40 dias, sendo que a maioria jamais voltava de lá. Como era feito também em outros pontos de quarentena, os corpos dos mortos eram queimados aos montes para tentar frear a peste. Em 1776, a administração italiana recebeu informações de que haviam pessoas infectadas com a peste bubônica em 2 navios cheios que viajavam a caminho da cidade. Então decidiram desviá-los até Poveglia para que os tripulantes fossem colocados em quarentena. Não houve um planejamento para que aquelas pessoas fossem salvas. Portanto, o resultado foi apenas uma catástrofe sem precedentes. Apenas uma ou outra pessoa deixava Poveglia, mas isso não significava que essa não havia contraído a peste, tampouco que estava curada. Apesar da ineficácia das quarentenas para tratar aquele tipo de doença, as autoridades estavam desesperadas para encontrar um meio de minimizar os danos. Essa é a razão pela qual contam que hoje o solo da ilha é formado quase que por 50% das cinzas daqueles que morreram na pandemia. Além disso, durante os piores picos da peste bubônica na Europa, centenas de corpos chegavam de outras localidades com o objetivo de serem descartados na ilha, o que faz com que o número de pessoas enterradas, queimadas e simplesmente esquecidas por lá seja ainda maior.
Chamados de lazaretos, os postos de quarentena em Poveglia nem sempre foram assim tão horríveis, já que mesmo antes dos piores momentos da praga na Europa, os viajantes costumavam passar um tempo na ilha antes de rumar para Veneza, como uma medida extra de segurança para evitar epidemias. No entanto, quando o número de pessoas isoladas aumentou, a situação saiu do controle e, de acordo com registros da época, o caos tomou conta com 3 a 4 doentes dividindo a mesma cama e trabalhadores recolhendo centenas de corpos todos os dias. Acredita-se que muitas pessoas enviadas para Poveglia não estavam de fato contaminadas, uma vez que as autoridades não possuíam um estudo ordenado de sintomas e só coletavam as pessoas que aparentavam estar doentes. Como os mortos eram muito numerosos, esses trabalhadores muitas vezes sequer se esforçavam em analisar se certas pessoas estavam realmente mortas ou se estavam apenas desacordadas. Por isso, acredita-se que muitos tenham sido queimados ou enterrados em covas compartilhadas por engano. Após dizimar até metade da população da Europa, finalmente a peste acabou. E em 1814, a ilha deixou de ser um ponto de quarentena. Mas as histórias sombrias de Poveglia não acabavam ali. Em 1922, após mais de 100 anos abandonada, Poveglia ganhou um novo propósito, mas ainda assim obscuro. Seria um centro psiquiátrico destinado especialmente para o tratamento de idosos. O governo repaginou os edifícios mal construídos que já existiam na ilha desde a época da peste e transformou-os em um asilo decadente, onde tudo faltava. Talvez por conta da história já suficientemente macabra da ilha, o hospital psiquiátrico também começou a ser alvo de rumores. O hospital fechou em 1968, fazendo com que a ilha mais uma vez fosse totalmente abandonada. Em 2014, Veneza tentou leiloar a ilha, mas devido ao seu histórico, o único lance que receberam foi de $704 mil. Ninguém quer Poveglia, portanto, seu status permanece incerto e atualmente é terminantemente proibida para visitantes. O lugar é considerado um dos mais assombrados de toda a Europa, onde as águas continuam a acumular na areia da costa os ossos humanos perdidos pelo século. Mas afinal de contas, quem em sã consciência gostaria de viajar para um lugar tão infame? Boa tarde.